As últimas palavras de Josué. As guerras de conquista terminaram, e Josué se retirara ao pacífico remanso de seu lar, em Timnat-Sera. E sucedeu que muitos dias depois, que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, chamou Josué e todo Israel aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais. Josué capítulo 23 e 24. Alguns anos haviam se passado desde que o povo se estabelecera em suas posses, e já se podiam ver aparecendo os mesmos males que até então acarretaram juízos sobre Israel. Sentindo Josué as debilidades da idade assaltarem-no, e compreendendo que sua obra logo deveria encerrar-se, encheu-se de ansiedade pelo futuro de seu povo. Foi com interesse maior do que de um pai que ele lhes falou, reunindo-se eles mais uma vez em redor de seu idoso chefe. Vós já tendes visto, disse ele, tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Posto que os cananeus tivessem sido subjugados, ainda possuíam uma porção considerável da terra prometida a Israel. E Josué exortou a seu povo a não ficar em sossego e esquecer-se da ordem do Senhor de desapossar inteiramente aquelas nações idólatras. O povo em geral era vagaroso no completar a obra de expulsão aos gentios. As tribos haviam se dispersado às suas posses, o exército se debandara, e considerava-se uma empresa difícil e duvidosa renovar a guerra. Mas Josué declarou: O Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele vos não aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Josué apelou para o seu próprio povo como testemunha de que, tanto quanto satisfizeram as condições, Deus havia fielmente cumprido sua promessa para com eles. Vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, disse ele, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Declarou-lhes que, como o Senhor cumprira suas promessas, assim deveria cumprir suas ameaças. E será que, assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas. Quando traspassardes o concerto do Senhor vosso Deus, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Satanás engana muitos, com a plausível teoria de que o amor de Deus para com seu povo é tão grande que ele desculpará o pecado neles. Ele faz figurar que, conquanto as ameaças da palavra de Deus devam servir para certo propósito em seu governo moral, nunca se devem elas cumprir literalmente. Mas em todo o seu trato com suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter, demonstrando que seu resultado certo é miséria e morte. Nunca houve, nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios de justiça que constituem o próprio fundamento do governo de Deus. Isto encheria de consternação o universo dos seres não caídos. Deus indicou fielmente os resultados do pecado, e se essas advertências não fossem verdadeiras, como poderíamos nós estar certos de que suas promessas se cumpririam? A pretensa benevolência que quer pôr de parte a justiça não é benevolência, mas fraqueza. Deus é o doador da vida. Desde o princípio, todas as suas leis foram ordenadas para toda a vida. Mas o pecado se intrometeu na ordem que Deus estabelecera, e seguiu-se a discórdia. Enquanto existir o pecado, sofrimento e morte serão inevitáveis. É unicamente porque o Redentor arrostou a maldição do pecado em nosso favor que o homem pode esperar livrar-se, em sua própria pessoa, dos horrendos resultados do pecado.
Antes da morte de Josué, os chefes e representantes das tribos, obedientes à sua convocação, congregaram-se de novo em Siquém. Nenhum lugar em todo o país possuía tantas recordações sagradas, transportando a mente para o concerto de Deus com Abraão e Jacó, e relembrando também seus próprios votos solenes por ocasião da entrada em Canaã. Ali estavam as montanhas de Ebal e Gerezim, testemunhas silenciosas daqueles votos que agora, na presença de seu chefe prestes a morrer, se reuniram para renovar. De cada lado havia evidências do que Deus operara por eles, como lhes dera uma terra para a qual não trabalharam, e cidades que não haviam construído, e vinhedos e olivais que não plantaram. Josué recordou mais uma vez a história de Israel, contando novamente as obras maravilhosas de Deus, para que todos pudessem ter uma intuição de seu amor e misericórdia, e o servissem com sinceridade e com verdade. Por determinação de Josué, a arca foi trazida de Silo. A ocasião foi de grande solenidade, e este símbolo da presença de Deus aprofundaria a impressão que ele desejava produzir no povo. Depois de apresentar a bondade de Deus para com Israel, ele os convidou em nome de Jeová a escolherem a quem serviriam. O culto aos ídolos era ainda até certo ponto praticado secretamente. E agora Josué se esforçou por levá-los à decisão de que baniriam de Israel este pecado. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, disse ele, escolhei hoje a quem sirvais. Josué desejava levá-los a servir a Deus, não constrangidamente, mas de livre vontade. O amor a Deus é a base da mesma religião. Empenhar-nos em seu serviço meramente pela esperança de recompensa ou medo do castigo, de nada serviria. A apostasia declarada não seria mais ofensiva a Deus do que a hipocrisia e o mero culto por formalidade. O idoso chefe instou com o povo para considerar, em todos os seus aspectos, o que havia sido posto perante eles, e decidir se realmente desejavam viver como viviam as degradadas nações idólatras em redor deles. Se lhes parecia mal servir a Jeová, fonte de poder e de bênçãos, que escolhessem naquele dia a quem serviriam, se aos deuses a quem serviram vossos pais, e do meio dos quais Abraão foi chamado a sair, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Estas últimas palavras foram uma censura veemente a Israel. Os deuses dos amorreus não tinham sido capazes de proteger seus adoradores. Por causa de seus pecados abomináveis e aviltantes, aquela ímpia nação fora destruída, e a boa terra que possuíam fora dada ao povo de Deus. Que loucura para Israel preferir as divindades por cuja adoração os amorreus haviam sido destruídos. Porém, eu e minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor.